Você sabia que um pequeno ajuste na receita do betão pode significar economia e durabilidade da sua obra? Esta série de vídeos, a receita do betão, é para todos os donos de obra, as pessoas que vão construir as suas casas num futuro muito breve e também para os pedreiros ou construtores em geral, para que entendam e consigam perceber realmente a importância de respeitar o traço da obra. Você, dono de obra, é importante que não deixe este conhecimento, esta fase, assim nas mãos do seu pedreiro, porque há muitos pedreiros que não são muito bons, não conhecem, não dominam, fazem as coisas no automático, como nós já falamos muitas vezes aqui nos vídeos do canal. Então, se você conhecer e dominar esta informação, vai conseguir fazer fiscalização direta da sua obra, caso não tenha contratado uma. E se você é construtor, é empreiteiro, é importante que entenda esta informação e a sua importância para que não coloque a estrutura que você vai construir em perigo. Betão mal feito é um desperdício de tempo e dinheiro. E este é o primeiro vídeo da série A Receita do Betão. Para entender melhor, neste vídeo vamos responder às seguintes questões. O que exatamente é o traço do betão? Quais são os ingredientes principais e a função de cada um? Quais são os tipos de traços mais usados e onde utilizá-los? Como a água influencia na qualidade e durabilidade do betão? E como evitar desperdícios, garantir economia sem perder a qualidade. Se conseguir entender estas bases, não só vai poupar dinheiro, como vai evitar retrabalhos e construir estruturas muito mais seguras. Então, o que é o traço do betão? Ele é importante porque garante resistência, trabalhabilidade e durabilidade. Um traço errado significa uma série de problemas estruturais, desde fissuras, rachaduras, até outros que não estão diretamente ligados, como infiltrações. E para entender melhor, pense na receita de um bolo. Se colocar farinha a mais ou líquido a mais, o resultado deste bolo com certeza não será satisfatório. Quais são os ingredientes do betão e as suas funções? O cimento é o ligante que, ao reagir com a água, endurece e liga e une todos os materiais dentro deste traço. A areia dá trabalhabilidade, preenche os vazios entre as britas e ajuda a moldar o betão. A areia também é considerada agregado miúdo, também é chamado de agregado miúdo. A brita, o agregado graúdo, é como se fosse o esqueleto que garante resistência mecânica. Mecânica nada mais é do que a resistência física do betão, ou seja, a capacidade que ele consegue realmente resistir, os esforços que ele consegue resistir. Este é o papel da brita. A água, que é o ativador do cimento, ela reage com o cimento, permitindo que a estrutura ou a mistura comece o processo de endurecimento, mas a água precisa de ser em quantidades controladas, nem mais nem menos, controlada. E os aditivos, quando são usados, são elementos que servem para melhorar ou atribuir certa característica ao betão, quer seja impermeabilizar, aumentar a resistência, acelerar o endurecimento ou retardar o endurecimento. São vários tipos de aditivos para diferentes situações. Tipos de traços e as suas aplicações. O traço 1, 2, 3, sendo cada número deste 1, 2, 3 referente a uma parte deste componente, sendo o primeiro 1, o cimento, o segundo 2, a areia e o terceiro 3, a brita. Então, quando você ler um número 1, 2, 3, refere-se às quantidades de cada material dentro deste traço. Não especifica diretamente qual é a unidade de medida, se vai ser em quilos, se é um balde, se é uma pá, se é um carro de mão, é especificamente partes. Então, aí é importante manter esta parte como unidade de medida para ter um betão uniforme e que também garanta o traço, o comprimento do traço. Este traço é um dos mais usados e de uso geral. Ele é o equivalente a uma resistência de um B20-25. Traços mais ricos em cimento, como o 122, são mais usados em fundações, lajes de pavimento ou, em geral, elementos que exigem maior resistência, podendo atingir classes a B25, 30 ou até superiores, dependendo do seu projeto. Já traços mais pobres, como o 136, são mais aplicados em enchimentos, contrapisos ou até elementos não estruturais, ou seja, sem função de resistir a cargas. Mas como entender esta nomenclatura B30, 25, esta nomenclatura, o que significa isso? O primeiro número, no caso o 20, por exemplo, indica a resistência mínima à compressão em cilindros. E o segundo número, 25, indica a resistência mínima à compressão em
cubos. E esta resistência é medida em MPAs, ou seja, megapascais, geralmente após 28 dias. Na prática, quanto maior os números, mais resistente o betão é. Mas atenção, um traço muito forte em peças que não precisam de tanta resistência é um desperdício de dinheiro. No entanto, o contrário também é válido. Um traço muito fraco em peças que precisam de muita resistência pode lhe colocar em muitos problemas muito sérios que comprometem a sua segurança e levam a um risco direto de colapso estrutural. A importância da água na mistura. O excesso de água torna o betão poroso e fraco. Já a falta d'água impede a hidratação completa do cimento, deixando o betão sem a resistência adequada. Mas há que considerar a umidade presente nos agregados, ou seja, nos agregados miúdos e graúdos, a areia e a brita. Esta também precisa de ser considerada. Uma areia molhada, por exemplo, já vem com um certo grau de umidade e com isso um certo grau de água que vai sim transferir para a mistura. Então, a quantidade de água a ser usada, a ser adicionada, deve levar em conta esta quantidade de água já presente. Porque se colocar a quantidade que o traço manda, vai ser adicionada, ou seja, somada à quantidade de água presente na areia ou no agregado. E assim vai cair naquele problema, água a mais. Dica de economia e boas práticas. Número 1. Calcule o volume que vai precisar antes de iniciar a produção. Isso vai fazer com que evite comprar ou consumir material a mais ou a menos. Em suma, vai diminuir ou eliminar as chances de desperdício. Use sempre medidas padronizadas. Baldes, carrinhos de mão, a pás ou, de preferência, peso, quilos. O importante é manter o mesmo padrão do princípio até o fim da mistura. Se está a fazer a aplicação do cimento em quilo, deve fazer a aplicação da areia em quilo e da brita em quilo e da água também em quilos, de puder. E se vai fazer em balde, balde para tudo. Se vai fazer em pá para tudo. Se vai fazer em carro de mão para tudo. Mas o ideal é que seja realmente em quilo, porque é a medida mais confiável, é a forma mais acertada e assertiva de conseguir um traço bem acertadinho. Nunca, mas nunca prepare as coisas no óleo. Uma pá a mais de areia ou de brita pode sim comprometer a resistência projetada, colocando em risco a sua estrutura. Misture de forma homogênea. Um betão mal misturado pode gerar pontos fracos, pontos de baixa ou zero mistura, na verdade, zero homogeneidade entre a mistura e vão gerar pontos fracos dentro do betão que vão se contribuir para a baixa resistência do elemento como um todo. Ou seja, se o betão era para ser a 100, por causa destes pontos fracos na estrutura, aquela peça, um pilar, por exemplo, ele vai estar apenas a 95. E se a estrutura exigir ou precisar que aquele pilar esteja a 100 e ele estiver a 95%, já consegue imaginar o que é que vai acontecer. Organize o trabalho. Isso está diretamente ligado ao primeiro ponto. Prepare e organize apenas a quantidade que vai utilizar para não deixar sobrar betão. É um material caro. Ainda que em pequenas quantidades pode parecer que não tenha tanto impacto, ele vai ser tão usado na sua obra que essas pequenas quantidades que você vai deixando dão uma fortuna e poderiam ser utilizados para outros elementos que você ainda vai construir na sua obra. Então, organize muito bem o seu trabalho, o seu tempo, para não deixar sobrar nada. O traço é o coração do betão e entender a função e a proporção de cada material é essencial para evitar desperdícios, garantir a resistência e assegurar que a sua obra seja durável e segura. E agora que já sabe como funciona a receita do betão e os diferentes tipos de traço, no próximo vídeo eu vou explicar o que acontece quando o traço é feito errado e por que isto pode custar muito caro. Se este vídeo te foi útil, deixa o teu gosto e subscreva o canal para não perder os próximos vídeos desta série. Eu sou Angelo Oliveira, muito obrigado, até o próximo vlog.